Olá pessoal, graça e paz, bom dia a todos, aqui é o Bispo Jean Carlos. Nós estamos aqui em Delfim Moreira, cidade de Minas Gerais, praticamente aqui um pouquinho distante da cidade, na roça, onde eu vim a trabalho trazer uns clientes. E nesse lugar aqui, um lugar tão gostoso, maravilhoso, eu quero compartilhar aqui, estou com a minha Bíblia, uma palavra abençoada para a sua vida, uma palavra onde fala um pouco da compaixão de Jesus, né? Jesus sempre teve esse coração tão bom de poder ajudar, estender as suas mãos aos necessitados, aos aflitos e todos aqueles que se chegaram até ele. E aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, a partir do versículo 40 ao 45, fala a respeito de um leproso. E esse leproso, quando ele se aproxima de Jesus, ele dobra o seu joelho e ele começa a clamar por um milagre, ele começa a clamar pela sua cura, ele começa a suplicar a Jesus que o curasse. Mas o que me chama de fato a atenção é que no versículo 41 vai nos dizer que Jesus, ele cheio de compaixão, ele estende as suas mãos, ele toca naquele homem e deixa aquele homem purificado da sua lepra. Ele deixa aquele homem curado. Mas preste bem atenção, o texto no versículo 41 aí vai dizer que Jesus encheu-se de compaixão. Ter compaixão, de certa forma, é exatamente isso. É quando você, de alguma forma, é quando você, de algum modo, você participa praticamente do sofrimento alheio. Você participa do sofrimento de outra pessoa. E naquela circunstância, naquele momento, tudo que Jesus está presenciando é que havia um homem agora que clamava também por misericórdia, por compaixão. Naquele momento, sabe, quando Jesus se aproxima, ele nos ensina que é justamente nessa hora, quando você vê alguém com algum problema, passando por uma situação difícil, seja ela qual for, e você está ali por perto, então o seu coração é movido de compaixão, você quer ajudar aquela pessoa. E você pega lá a história de Ruth, por exemplo. Ruth, diferente de Orfa, ela não abandonou Noemi, a sua sogra. Ela não abandonou Noemi no pior momento da sua vida. Isso é ter compaixão. É quando exatamente em dada circunstância você está ali perto para ajudar alguém. E ter compaixão é exatamente isso. Ter compaixão de quem sofre, de quem está passando por um problema, de quem está passando por uma necessidade. E ter compaixão não é ter pena, não é de forma alguma ter pena, mas é simplesmente se fazer mais um com aquele que precisa da nossa ajuda. Quer ver um exemplo disso? A história do bom samaritano. Aquele bom samaritano, quando vê aquele homem à beira do caminho, caído, machucado, praticamente quase que morto, passou por ele ali um levita, passou por ele ali um sacerdote e nada puderam fazer por ele. Não é que não puderam fazer, não quiseram fazer, não tiveram compaixão, não foram comovidos por esse sentimento de piedade e passaram ao longe e não estenderam a mão para aquele homem que estava caído à beira do caminho, que acabara de ser assaltado, estava todo machucado. Mas quando passa o samaritano, por isso que essa parábola de Jesus é intitulada como bom samaritano, né? Isso assim, ele ajudou aquele homem não por pena, mas ele se pôs no lugar dele. Ele fez mais um naquela situação. Compaixão é exatamente isso. Compaixão, ela traz justamente essa definição na nossa vida. Esse sentimento piedoso de simpatia diante do sofrimento, da necessidade alheio, de alguém que precisa de mim, de alguém que precisa de você.
quando eu abro a minha Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 13, principalmente na tradução linguagem de hoje, o texto vai dizer: quem recusa a ouvir o grito de um pobre, quem recusa a ouvir o grito de um necessidade, a súplica de um necessitado, também irá gritar e não será ouvido. Preste bem atenção nisso. Deixamos muitas das vezes, na verdade, de ter esse sentimento de comiseração, esse sentimento de compaixão, quando realmente nós então fechamos os nossos olhos, deixamos de ter esse sentimento de comiseração, sabe? Esse sentimento de piedade, esse sentimento de compaixão, quando nós tapamos o nosso ouvido aquelas pessoas que estão pedindo o nosso socorro, quando nós deixamos de ter esse sentimento de compaixão, quando realmente nós fechamos os nossos olhos diante daqueles que precisam de nós. Muitas vezes não contribuímos com a nossa ajuda, às vezes na igreja, quando o homem de Deus ali, o pastor ou o padre, muitas das vezes, ele pede a sua oferta, muitas vezes nós deixamos de ofertar, então nós deixamos de praticar a compaixão. Quando nós vamos cooperar numa campanha do quilo e procuramos dar o pior que nós temos em casa, nós estamos deixando de ter compaixão. E Jesus agora, ele teve essa compaixão por esse homem que estava leproso e precisava dessa cura. Jesus teve compaixão da multidão que o acompanhava. Ainda no percurso do seu ministério, Jesus teve compaixão a ponto de dizer o texto que ele procurou curar. As Escrituras nos mostram isso, que no percurso do ministério de Cristo ele teve compaixão. Ele teve compaixão de um cego moribundo que estava à beira do caminho mendigando. Ele teve compaixão daquele homem que há 38 anos estava deitado numa esteira, paralítico, e foi lá e curou. Ele teve compaixão da viúva de Naim, que chorava pela perda do seu filho. E o texto sempre vai nos revelar, as Escrituras sempre vai nos mostrar, sempre nos vai revelar isso, que Jesus, ele teve compaixão da multidão. E por isso ele sempre procurou curar todos os enfermos. Milagres acontecem, curas acontecem, a multiplicação dos pães aconteceu. Cegos, mancos, paralítico, até pessoas mortas. Milagre aconteceu, foi ressuscitado? Aconteceu, mas isso graças à compaixão de Jesus. E compaixão é isso. Compaixão é viver o caminho de milagre. Compaixão é viver a experiência no caminho do milagre. Quando você tem compaixão de alguém, você está praticando um milagre na vida dessa pessoa. Compaixão é viver o caminho de compartilhamento. Quando Jesus me abençoa, ele me abençoa para que eu possa abençoar também a outros. Eu estou compartilhando a cura, o milagre com outros. E o mesmo Jesus que moveu-se de íntima compaixão diante do clamor de um cego, diante do clamor desse homem leproso, que mendigava, aquele cego que mendigava à beira do caminho, Bartimeu, diante de uma viúva que chorava pela perda do seu filho, esse mesmo Jesus que se moveu de íntima compaixão por eles, ele também, com certeza, sem dúvida alguma, ele está sempre com o seu coração aberto, disposto a se mover de íntima compaixão por mim e por você, por cada um de nós. O salmista, lá no Salmo 50, no versos de número 15, eu vou dizer para você o que ele escreve de forma resumida. Ele vai dizer assim: clame a mim, e no dia da tua angústia eu te livrarei. Amém? Que nós possamos entender esse mistério de Jesus. Que nós possamos entender essa graça de Jesus.
Porque o mesmo Jesus que teve compaixão desse homem leproso, esse mesmo Jesus que teve compaixão diante da multidão, de ter agora a disposição, ele foi comovido em poder estender as suas mãos, ajudar, curar, libertar. Ele também está pronto para te atender e te ajudar. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça cada vez mais. E o texto diz: aquele que bate, a porta se abre, aquele que busca, encontra, aquele que pede, recebe. Jesus diz que todo aquele que vier até mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. A minha oração é que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que Deus abençoe a tua casa. Meu telefone está aí na sua tela. Se precisar, estou aqui à sua disposição para juntos orarmos e buscarmos o melhor de Deus para nós. Grande abraço, beijo no seu coração e as mais ricas bênçãos de Deus sobre a sua vida. Amém.